Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana, né, da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que se estendeu até hoje, segunda-feira, e aí encerrou, né, nessa segunda-feira com o jogo entre Fluminense e São Paulo e Fluminense, na verdade, no Morumbi, estádio do Tricolor Paulista. Mas a gente vai chegar nesse jogo, né? Vamos começar pelos jogos de sábado, né? Se habituando. Seja muito bem-vindo ao Na Rede Contodaro. Meu nome é Gabriel Todaro. E aqui a gente conversa sobre as principais equipes do futebol brasileiro, né? Óbvio, todas da Série A do Campeonato Brasileiro, porque se forem mais, né? A gente acaba não conseguindo falar de todas. Mas, enfim, se acomode, fique aí, pega uma pipoca pra gente conversar sobre a sexta rodada e também minha opinião sobre alguns assuntos que a gente vai conversar ao longo desse vídeo. Fechou? Vamos começar pelo sábado, que a gente teve uma partida muito interessante entre Flamengo e Corinthians, né, que foi um primeiro tempo todo do Flamengo. O Flamengo conseguiu dominar muito bem o Corinthians na primeira etapa. No segundo tempo, o Corinthians até criou um pouco mais do que no primeiro tempo, né, mas ainda um pouco tímido, e o Flamengo sim mais dominante. Dominante, quando eu falo que um time dominou o adversário, como teve a má interpretação no último vídeo, eu não falo que criou muito, que dominou demais. Às vezes um adversário é dominado criando muito mesmo, e é isso que o adversário quer, né, que seja dominado, que jogue pouco, que seja pouco ofensivo, né, que não consiga converter suas chances de gol, que seja um pouco com o jogo um pouco sonolento. E nesse jogo o Corinthians foi muito bem dominado pelo Flamengo, né? O Flamengo conseguiu controlar muito bem as ações do jogo, tanto no primeiro e tanto no segundo. Obviamente que no primeiro foi um pouco mais, no segundo tempo o Corinthians jogou um pouco mais, que foi um pouco mais criativo, né? Inclusive com o Kaká, zagueiro do Corinthians, desperdiçando uma grande chance na segunda etapa, uma chance que não é para se desperdiçar, mas por ser zagueiro a gente acaba descontando isso da culpa dele. Mas o Corinthians foi muito abaixo nesse jogo, mais um jogo que o Corinthians vai abaixo, né? O Campeonato Brasileiro já está fazendo escola nesses jogos abaixo aí nessa edição. Mas, cara, eu queria destacar também a falha do Carlos Miguel no gol do Pedro, né? Aliás, Pedro e Lohan fizeram os gols do Mengão. O gol do Pedro foi muito bem, foi um gol bonito, né, plástico, com muitos dribles, mas foi uma falha ali na defesa do Carlos Miguel, sem sombra de dúvidas. A bola acabou passando debaixo dele. Já viu o Cássio sendo muito crucificado por causa de lances similares a esse, e não seria diferente aí com o Carlos Miguel. A gente tem que ressaltar nessa questão a defesa do goleiro corintiano, que não aconteceu, né, falhou mesmo nesse lance. Mas fica esse critério, né? O Flamengo foi muito bem, mas eu acho que se fosse uma equipe um pouquinho melhor, com mais qualidade, teria encontrado alguma dificuldade nesse jogo. Já o Corinthians, se fosse uma equipe com mais poder ofensivo, né, com mais vontade no jogo, provavelmente teria facilmente dominado e goleado nessa partida. Também no sábado tivemos a eliminação do Cuiabá na Copa Verde, né, por 4-2. O time do Dourado venceu no tempo normal por 4-2 e perdeu nos pênaltis por 4-2, né? Muito interessante isso. Lucas Fernandes, Isidro Pita 2 vezes e Alisson fizeram os gols do Cuiabá na Arena Pantanal, e Juan Christian e João Lucas descontaram por Vila Nova. Cara, foi um jogo muito... Eu não queria usar a palavra vexame, eu acho que dificilmente um time... Acho que vexame é ser rebaixado, é terminar na 20ª colocação de um time que a gente espera mais. O Cuiabá, eu esperei muito pelo Cuiabá nesse jogo, porque eu queria ver como que o time ia se comportar dentro de campo, e até os 61 minutos, quando o Pita fez o quarto gol do Cuiabá, eu achei que o Cuiabá iria classificar até com bastante tranquilidade. Estava esperando até mais gols do Cuiabá nesse jogo, mas depois do Pita o time sentou no placar e chamou o Vila Nova para o seu campo de ataque, né? O time tinha 2 gols de desvantagem para tirar, né? Perdeu o jogo de ida por 2-0, e nesse jogo da volta precisava fazer mais de 2 gols para classificar direto, ou se fizesse 2 gols ia para os pênaltis. O time fez 4 gols, né? Você tinha como segurar, você tinha como dominar o jogo, né? Como eu falei do Flamengo dominando, mas o Cuiabá em nenhum momento conseguiu dominar o Vila Nova. O Vila Nova foi perigoso durante a partida inteira, e nesse jogo em específico conseguiu até a classificação nos pênaltis por 4-2, porque chegou mais bem preparado. Você termina o jogo tirando 2 gols de desvantagem do placar e conseguindo levar a partida que seu rival estava praticamente classificado para os pênaltis, você chega com mais moral mesmo nas cobranças. Foi o que aconteceu, o Cuiabá conseguiu ser eliminado em casa para o Vila Nova, não participa mais da Copa Verde, né? A final vai ser entre Paysandu e Vila Nova, né? Com o Paysandu ali, na minha opinião, favorito para ser campeão desse torneio, que foi a última chance do Dourado de ser campeão em 2024, né? Foi campeão mato-grossense e agora não consegue mais esse título aí nacional, regional, digamos assim, porque interestadual,
porque jogam em poucos estados. O Palmeiras jogou no domingo, né, e acabou sendo derrotado para o Atlético Paranaense por 2-0. Na minha opinião, foi uma das piores partidas. Eu tinha falado, acho que se eu não me engano, a partida contra o Inter, né, que foi uma das piores partidas sobre o comando do Abel Ferreira. Mas, cara, essa partida ganhou, assim, disparada, porque foi tudo para dar errado pro Palmeiras, né? O Veiga perdeu o pênalti, o Endrick acabou sendo suspenso, não joga o próximo jogo, que estamos tendo os últimos jogos do Endrick no Brasil. Murilo também foi suspenso. Teve falha do Everton no gol do Pablo, a bola do Pablo, o gol do Pablo, né, foi na sequência do pênalti perdido pelo Veiga, e a bola bate no Veiga e entra no gol. Teve gol contra do Gustavo Gomes. Cara, foi um desastre o jogo do Palmeiras. Só que, cara, fica o ressalva, é óbvio que isso é muito mínimo, né, mas se fosse outros tempos do Palmeiras, esse jogo teria terminado um 6-0 para o Atlético Paranaense, sem brincadeira. Mas fica esse 2-0, é um placar muito amargo. E o Abel, ele tem reclamado bastante nas entrevistas coletivas depois dos jogos na Arena Barueri sobre, enfim, a falta de energia no estádio, de energia que é falta da torcida com o time. E, cara, isso é palpável, né? Você assistindo o jogo, você nota isso, essa falta de empurrar, de ser incisivo, né? Perde essa química, né? A química que o time tem com o Allianz Parque na Arena Barueri é quase que nula, é inexistente. Nos últimos 2 jogos da Arena Barueri foram 2-0, foi 1-0 pro Inter, né, num jogo muito xoxo do Palmeiras, e nesse jogo também com o Atlético Paranaense, num jogo mais uma vez xoxo, que o time foi facilmente dominado pelo Furacão, 2-0 pro Atlético Paranaense. O Palmeiras tem que jogar o máximo possível no Allianz Parque. Isso não tá acontecendo e tá sofrendo as consequências aí nessa tabela do Brasileirão desse ano. Mas, cara, vale destacar, um excelente jogo do Furacão. Dominou o Palmeiras, né, falando agora mais do lado do Furacão, dominou o Palmeiras, foi muito perigoso em todos os momentos da partida, desde o primeiro até o segundo tempo, o time levou perigo ao gol do Palmeiras, e eu já tô falando aqui já faz tempo, né, que o Furacão é um time perigoso, que o Furacão tá melhorando muito nessa temporada, e tá se tornando um time regular, né, na temporada passada foi muito irregular, nessa tá sendo um pouco mais, mantendo mais a regularidade, e dominando mais seu adversário. A gente consegue notar, por exemplo, na Copa Sul-Americana, que o time joga muito bem, e no Brasileirão o time já é líder do Campeonato Brasileiro, né, com 13 pontos, se eu não me engano, já é líder dessa edição do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer ainda, né, tem 32 jogos pela frente, mas vai tirando pontos de rivais diretos, né, pensando numa possível briga por título, mas eu consigo notar mais o Furacão brigando por uma vaga pela Libertadores. Óbvio que no meio do caminho as coisas podem mudar, como mudou ano passado o Botafogo. A gente imaginava o Botafogo com muita pontuação, mas no final das contas brigando por uma vaga na Libertadores. De certa forma foi o que aconteceu, mas até o final foi sim um time que brigou pela taça do Campeonato Brasileiro. Pode acontecer a mesma coisa com o Furacão ou não, mas o time está jogando muito bem mesmo sob o comando do Cuca nesse ano 2024. No Castelão, 1-1 para Fortaleza e Botafogo, né? Foi um jogo muito movimentado também. Eu gostei desse jogo. Apesar do placar, né, ter sido 1-1, os 2 gols no primeiro tempo, no segundo tempo não ter acontecido nenhum gol, mas foi sim bastante movimentado, com grande chance das duas equipes. Se não fossem os goleiros, né, e os reservas também, né? Os dois times estavam bem modificados pelos seus técnicos, porque tem confrontos muito decisivos no meio de semana pela Sul-Americana, no caso do Fortaleza, e na Libertadores, no caso do Botafogo. Mas foi um jogo legal, foi um jogo interessante. O Pochettino fez o gol do Fortaleza e o Danilo Barbosa empatou na reta final do primeiro tempo, 1-1 no placar. Também no domingo, às 4 horas, o Cruzeiro ganhou por 1-0 no finalzinho do jogo com o Matheus Pereira em cima do Atlético Goianiense. É legal nesse ponto, desculpa você, torcedor desses times, mas é legal porque lá no começo, eu já falei os times que vão provavelmente brigar para não cair até o final do Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que eles vão cair. Óbvio que um ou outro vai escapar. Mas é notório ver que essas equipes estão perdendo para outras equipes que eu já falei que não vão brigar para cair, que vão ficar na frente dessas equipes, né? No caso do Cruzeiro com o Atlético Goianiense, a gente vai falar ainda do Vitória, da equipe do Vitória contra o Vasco. Mas o Cruzeiro consegue vencer e num jogo que não foi tão bem, o Dragão foi bastante dominante no jogo, teve as menores chances, mas o Cruzeiro foi mais... conseguiu, né, na criatividade do Matheus Pereira, numa bela jogada do meio-campista do Cruzeiro, que está sendo, na minha opinião, o grande destaque da temporada do Cabuloso, fez ali o gol da vitória, né? Fez o gol da vitória pro Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro ainda podia ter se defendido um pouco melhor nesse jogo. Tá? Eu acho que o Atlético não é uma equipe tão perigosa, ofensivamente falando assim, pro Cruzeiro levar tanto perigo igual levou nesse jogo. Mas fica esse detalhe, cara. Eu gostei bastante do jogo do Cruzeiro, soube levar as chances de perigo ali, né? Soube
ser resiliente no jogo, para no final das contas acabar fazendo esse 1-0. Foi um jogo típico de Libertadores, Sul-Americana, aí pro Cabuloso, quem sabe se acostumar com isso. Na Bahia, o Bahia venceu por 1-0 a equipe do Red Bull Bragantino. Tassiano fez o único gol do jogo, e foi um gol já escrito, né? Porque alguns minutos antes, acho que no comecinho do jogo, o Tassiano fez um gol muito parecido, com uma bola levantada na área, a bola sobe, ele faz o gol. Nesse gol a bola vai direto, né? Ele cabeceia a bola direto pro gol. Mas foi uma jogada escrita, né? Uma jogada que já tinha acontecido e o Bragantino não conseguiu segurar, então acabou tomando esse 1-0. E só na reta final que o Massa Bruta foi perigoso, né? Levou o jogo inteiro ali tentando construir, sendo bastante dominado pelo Bahia, foi realmente engolido pelo Bahia na Fonte Nova. Muito legal isso, né? A gente está falando que o Bahia está conseguindo vencer seus jogos em casa, ser perigoso, ser vencedor dos jogos na Fonte Nova, ser uma equipe que vai dar trabalho nos jogos em Salvador. E o Massa Bruta, cara, é um time que muito muda, né? Da água pro vinho. Vence o Racing em casa jogando bem, se segurando muito bem defensivamente falando, e no meio de semana, quer dizer, no final de semana seguinte, nos 2 dias depois, não consegue, alguns dias depois, né? Não consegue vencer o Bahia, que, convenhamos, é um pouco mais inferior do que o Racing. E é isso, cara. O futebol brasileiro é isso, mas eu acho que o Bragantino passou da hora de encontrar uma regularidade nesse ano. O time está sofrendo demais, está criando muito pouco e está sendo ainda mais pobre defensivamente falando. O Bragantino não consegue se segurar. E na minha visão, o jogo contra o Racing foi um ponto fora da curva aí pro time nesse ano. Tá muito mal mesmo. Fechando o domingão, tivemos a vitória do Vasco em cima do Vitória por 2-1. Maicon e Veguete fizeram os gols do Gigante da Colina e Yuri Castilho descontou no finalzinho pro Vitória. Bom jogo do Vasco, consegue jogar muito bem, né, em casa. Foi um jogo movimentado também, né? Acho que todos os jogos do domingo foram movimentados. Eu gostei bastante dos jogos de domingo, acho que isso ficou um pouco nítido nas minhas críticas e análise dessa rodada. Mas foi muito bem, né? O Vasco dominou muito o jogo, foi mais perigoso, levou mais perigo no primeiro tempo, levou também perigo no segundo tempo. Na reta final abaixou um pouco a guarda, acabou tomando o gol do Vitória. Eu acho que isso tem que ser uma coisa que o novo técnico do Vasco tem que lidar aí com o elenco, porque é uma tônica do Vasco, né? Tem hora que o Vasco desliga a chavinha e acaba sofrendo gols, acaba sendo derrotado, sofrendo empate. Nesse jogo específico era realmente melhor do que o Vitória, mereceu a vitória, venceu com autoridade por 2-1, autoridade que eu falo ao longo do jogo, né? Porque foi dominante, teve chances criadas, o placar mesmo ficou um pouco mais magro, mas foi sim um jogo para o Vasco vencer ali com uma vantagem um pouco mais larga do que um gol só na frente do Leão da Barra, que joga mal de novo, né? A gente está falando que desde o começo do ano o Vitória ainda não estreou pelo Campeonato Brasileiro, não à toa não venceu. É uma equipe que precisa recorrer, precisa vencer, precisa apresentar um futebol melhor do que está apresentando até então. Mas isso não está acontecendo, a gente não vê o Vitória ter esse respiro, né? Teve um bom primeiro tempo contra o Bahia, onde conseguiu fazer 2-0, mas no segundo tempo sentiu de novo e acabou tomando empate, né? E se você for viver, como eu já falei nesses vídeos para trás, como vitória de bons momentos contra o Bahia, cara, você vai terminar sendo rebaixado e voltando para a Série B novamente. Eu acho que o Vitória tem time, tem técnico e tem chance de ficar na Série A e dar essa conquista por torcedor do Leão da Barra. Mas isso vai depender muito do próprio time ao longo da temporada. Por enquanto, nesses 6 jogos, vai fazer uma campanha para fugir do Z4, ou talvez nem consiga fugir e seja aqueles times que a gente vê do começo ao fim dentro da zona de rebaixamento. Mas precisa apresentar uma melhora nesse futebol com certa urgência. Fechando a rodada na segunda-feira, hoje, no caso, a gente teve a vitória do São Paulo no Morumbi por 2-1 em cima do Fluminense. Foi um bom jogo do São Paulo e também um bom jogo do Fluminense. Um jogo muito equilibrado, só que, cara, eu vou repetir isso até eu começar a ver uma melhora nesse quesito. O Fluminense está perdendo seus jogos por erro de saída de bola. Foi assim contra o Corinthians e foi assim novamente contra o São Paulo. O time não consegue sair jogando, não consegue chutar a bola por conta do seu treinador, da sua filosofia de jogo, e acaba perdendo a bola no lance e sofrendo os gols. Se a gente for ver contra o Corinthians, os 3 gols do Corinthians, tudo bem, o terceiro gol nem tanto, né, o gol do Kaká, mas os 2 gols do Wesley, pelo menos, tem falha defensiva do Fluminense. E nesse jogo, na minha visão, os 3 gols do São Paulo, né, o gol que foi anulado também do Luciano, os 3 tiveram falha defensiva. O gol do Luciano foi muito bem anulado. Eu acho que realmente, não sei se eu não me engano, o Galopo não consegue pegar a bola, acaba realmente tendo trançapé, acaba tendo uma rasteira e foi muito bem anulado nessa questão. Mas
mais um vacilo, né? Teve mais sorte do que juízo. O Daronco podia muito bem ter relevado a chamada do VAR, ter mantido a decisão de campo que ele manteve, né? Ele deixou o jogo seguir, mas foi escancarado, realmente foi falta. Mas o Fluminense vacilou demais, principalmente no primeiro gol do Bobadilla. O Fábio não pode fazer aquela barbaridade na sequência que você fez 1-0. Você não pode bobear, você não pode dar sopa pro azar jogando na casa do adversário, sair jogando errado, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a adaptar as coisas, não ser só uma maneira de jogar, não ser só uma maneira de sair jogando. Eu acho que o Fluminense tem tudo para ser um time híbrido que joga muito bem. É um time mais velho, é um time que cansa muito. No segundo tempo, na reta final, mesmo o São Paulo também cansando bastante e sendo menos incisivo no ataque, o Fluminense arriou, não conseguia levar perigo, não conseguia ter suas chances de gol. Tudo bem, no final o Marcelo entrou, deu um chute na trave, um belo chute na trave com a perna direita, mas foi só isso. O Fluminense não criou, não construiu jogadas, não teve aquela triangulação bonita que a gente está acostumado a ver. O Fluminense está devendo muito nessa temporada, e eu fiz essa crítica, né? Coloquei essa frase na crítica do Instagram, inclusive vou deixar o link aqui embaixo. É incrível como a gente está vendo o trabalho do Diniz ruir tão rápido. E assim, a gente vai falar, mas toda a gente viu o trabalho do Diniz ruir com o São Paulo, ruir com o Santos, ruir com o próprio Fluminense, com o Atlético Paranaense. Tá, mas assim, o trabalho longevo do Diniz, né? Se eu não me engano, o segundo ano dele com o Fluminense. E a gente começa a ver já esse trabalho sendo construído, né? Essa jornada dele pelo Fluminense sendo construída, chegou na seleção brasileira, e depois da seleção brasileira o trabalho do Diniz despencou, né? Não existe mais. O próprio dinizismo já caiu por balela, assim, por piada de novo. Não é um trabalho muito bem respeitado. E, cara, eu espero que o Diniz se reencontre como treinador também à frente do time do Fluminense, que traga novas filosofias, novas metodologias de trabalho, de saída de jogo, que é o que ele gosta. Porque se insistir desse jeito, cara, o Fluminense vai apanhar e vai apanhar bastante. Já tá na zona de abaixamento, não acho que é um time que vai ficar ali, mas quanto mais cedo o time sair dessa zona ingrata, melhor as chances de o time não cair e não ser rebaixado. A gente pode lembrar, Fluminense, o Santos não merecia estar na zona de rebaixamento, o Grêmio também não merecia em 2019, e foram ficando, 2019 não, 2020 eu acho, né? E foram ficando até eles serem rebaixados no final do ano. Mas no 2022, né, o Grêmio foi rebaixado. Mas é isso, meus queridos, obrigado por ficarem aqui nesse vídeo de 2021, perdão. 2022 subiu, 2023 ano passado fez um belo ano com o Soares, e esse ano está de novo mantendo na Série A. Mas é isso, meus queridos, eu vou deixar um recado nesse final de vídeo. Eu sei que no último vídeo eu fui contra a paralisação do Campeonato Brasileiro, deixei essa minha opinião muito bem clara e expliquei os meus porquês. Mas óbvio que se a gente for analisar na questão humana, o campeonato tem que ser paralisado, assim como tinha que ser paralisado e não ter voltado durante a pandemia, para a gente manter os olhares sobre o problema, né, sobre o foco do problema, que é as enchentes, que no caso era a pandemia, que era o coronavírus. Mas é isso, meus queridos, eu acho que a gente tem que se unir nesse momento, dar força. Se o Grêmio, se o Inter, se o Juventude e os outros times, que eu tô vendo pouca gente falar dos outros times do Sul. Ultimamente a gente está focando tanto nos três grandes, nos três principais que jogam a Série A, que a gente esquece do Caxias, do Brasil de Pelotas, a gente esquece dessas equipes, né, que jogam as séries mais inferiores. E a gente tem que lembrar deles também, que eles acabam sendo ainda mais afetados do que os times grandes da capital e o Juventude, no caso de Caxias. A gente tem que levar isso em conta também, que essas equipes, se elas se sentirem realmente lesadas, vai adiar meus jogos, meus jogadores vão jogar em um curto período de tempo, vão acabar sendo estourando, né, e não conseguindo jogar bem, vou me sentir lesado nesses jogos, cara, tudo bem, paralisa. Acho que vão faltar 3, 4 rodadas nesse mês, que podem ser muito bem encaixadas. A CBF já fez atrocidades com o calendário de adiar, enfim, jogos de outras equipes sem motivo nenhum. Falo muito dessas equipes do Rio de Janeiro, mas vamos ver como que vai ser, né? Se essa questão, mudo minha opinião do que eu dei no último vídeo, se essa questão for realmente levada em conta e tiver essa análise de que realmente os jogadores do Grêmio, do Inter, do Juventude, do Brasil, do Caxias, de outros times do Sul, se sentirem lesados e, né, se realmente forem lesados de não conseguirem mais disputar os seus jogos, eu acho que realmente a gente tem que levar em conta de ser adiada essas edições, tanto da Copa do Brasil, que a gente vai ter na rodada no final do mês, como de Libertadores, Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro e todas as séries do Campeonato Brasileiro.
Mas eu quero refrisar isso, né? Frisar bastante na cabeça de vocês. Não é só Grêmio, Juventude e Inter que jogam no Sul, tá? Há outras equipes. A gente tem que dar o foco também para elas merecidamente, porque elas vão precisar muito mais, cara. Eu tenho certeza disso. Porque o Inter enche estádio, o Grêmio enche estádio, a Juventude vai encher estádio. A torcida vai abraçar esses times. Mas os pequenos a gente precisa de força, porque não é fácil você conviver com as contas altas que um clube pequeno produz, com a renda baixa que esse clube infelizmente acaba tendo, com o investimento baixo de patrocinadores, televisão. Então a gente precisa ter esse cuidado também com essas equipes. Fechou, meus queridos? Se inscreve aqui no canal, dá essa força, tá bom? Curte, comenta, compartilha aqui esse vídeo e me ajude a ganhar relevância nessa concorrida plataforma que é o YouTube. É isso, um abraço, um forte abraço, fiquem com Deus. Vou deixar de novo as informações para você fazer uma doação para o Rio Grande do Sul, o Pix, né, o código do Pix para você fazer essa doação. É muito importante você fazer essa doação, tá? Você vai estar ajudando inúmeras pessoas a reconstruírem suas vidas. As pessoas, né, que manteram suas vidas, né, e não foram perdidas aí durante essa tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. E muita força, vamos ser mais conscientes ambientalmente falando, vamos ser mais humanos e mais brasileiros. Eu acho que sempre quando na escola a gente ia falar de brasileiro, é quando o brasileiro que não desistia nunca. Não vamos desistir com essa intempérie que a gente está tendo no Sul, mas acima de tudo, vamos nos unir como um povo acolhedor que a gente é, vamos nos acolher nesse momento como a gente já está fazendo. É isso, meus queridos. De novo, obrigado por ficar até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.